Salve, muito boa noite. O Frente a Frente falando de política e hoje uma política especial, uma política ligada ao direito e principalmente ao direito agrícola, direito agropecuário, uma área muito importante para todos nós. Hoje aqui no Frente a Frente, o Maximiliano Tamer, que é o chefe do setor jurídico, consultor jurídico do Ministério da Agricultura e chefe presidente do Conselho de Administração da Conab, que também é um setor muito importante. Ele reúne duas especialidades que são raras por aqui. Ele é advogado e também fez agronomia em Viçosa. Olha, o Thomas Malthus, que talvez fez o primeiro tratado de economia, falou numa guerra sem fim de futuro, né, com a falta de alimentos. É que a população aumentaria em PG e a agricultura aumentaria a produção em PA. E aí ele previa guerras e guerras. As guerras não aconteceram porque a produção de alimentos aumentou. Aumentou por quê? O senhor sabe dar essa resposta? O que aconteceu de que não houve a falta de alimentos no mundo? No Brasil, eu posso afirmar que foi principalmente pelo desenvolvimento, por dois motivos, talvez. A utilização de áreas como o cerrado e que ninguém poderia imaginar antes, né? E aí um papel muito importante da Embrapa, com o ministro Alisson Paulinelli, que acreditou nisso e desenvolveu as tecnologias, e hoje o Cerrado talvez seja o maior produtor de alimentos aqui, né, do Brasil, e o uso de tecnologia, né, principalmente parte de tratos culturais e aqui falando um pouco talvez de agronomia, né, o uso de fertilizantes, de máquinas, e isso tudo tornou... Melhoria das matrizes. Né? Aí a parte genética das plantas. Isso foi muito importante. E no Brasil, assim, o setor é um setor que praticamente anda sozinho, diferentemente de outros países, onde você precisa de toda aquela parte de subsídios, né, do governo. Não, aqui se subsidia, né, a agricultura. Se subsidia o crédito, né, não aquele subsídio direto. A gente subsidia, de produto, né? A gente subsidia o crédito para o produtor, subsidia o seguro para o produtor. E é isso que todo ano é uma briga grande lá no Ministério, para a gente sempre conseguir um plano safra melhor do que o do ano anterior. E outra coisa que está subindo também, nós já entrevistamos aqui o presidente da Caixa, ele disse para a gente que o que está subindo muito também é o seguro agrícola, né? Que era uma coisa que antes o produtor não fazia muito e que agora existe o seguro agrícola nessa área. Eu tive a oportunidade também de entrevistar a ministra e ela disse que esse era um campo que estava se abrindo bastante aí na economia brasileira e também para os produtores, que há a preocupação agora de fazer esse seguro contra, quando vem uma intempérie ou um inverno muito rigoroso ou uma seca muito grande, que o produtor agora consegue assegurar a sua produção. Como é que está isso? Como é que está esse desenvolvimento? O governo vai financiar mais essa área? Pois é, Denise, o valor que foi disponibilizado ano passado no Plano Safra, ele foi totalmente utilizado, né? E agora a gente está exatamente nessa fase de negociação com o Ministério da Economia, para que esse ano a gente ou iguale ou supere esse valor. É um direcionamento da política ao seguro, né? Que antigamente estava mais focado para o crédito rural, e agora está tendo esse direcionamento para o seguro. A Caixa entrou, né? E a gente acaba atingindo muito mais, um grupo muito maior de produtores com o seguro do que com o financiamento crédito, da produção mesmo. Exato. Doutor Tamer, qual é o pulo do gato, qual é o segredo do Brasil nesse espaço que ocupa no mundo inteiro de produção de grãos e do setor agropecuário em geral, de proteínas animais? Eu falaria que é a produtividade, Trindade. E uma das técnicas que a gente pode falar que é essencialmente brasileira, que a gente fala que é o plantio direto. E a gente tem um clima que favorece, um solo que favorece assim. Porque o plantio direto, o plantio já é feito diretamente no solo, sem precisar arar, gradear, você planta direto. Quando você vem colhendo a primeira safra, que normalmente é soja,
atrás da colheitadeira já vem a plantadeira com milho. Então, eu consigo, na mesma área, ter uma produção de soja e, na sequência, uma produção de milho. A Embrapa tem trabalhado muito nesse milho que a gente chama o milho da safrinha, que acho que daqui alguns poucos anos a gente vai ter uma produtividade desse milho da safrinha como se fosse o da primeira safra. Muito poucos países do mundo conseguem fazer o que o Brasil faz. Mas era isso que eu ia perguntar. Quais são os outros países que têm essa possibilidade? Eu não sei te falar, mas assim, algumas áreas, talvez nos Estados Unidos, até assim, onde tem esse clima favorável, porque onde tem um inverno muito rigoroso, você não consegue. Né? Exatamente. Né? E aí tem uma questão também interessante, que nessa questão do plantio direto, a gente pensa, se eu não estivesse plantando essa segunda safra, para poder suprir essa diferença, eu estaria fazendo o quê? Eu estaria plantando numa outra área. Então, essa área, esse segundo plantio, que a ministra costuma chamar, que é o efeito poupa-terra. Eu não preciso abrir uma área nova para poder plantar essa segunda safra. E sem contar, né? que aproveita os nutrientes, né? A adubação que foi feita pela soja. A soja é uma leguminosa que incorpora... fixa o nitrogênio. Nitrogênio. E, além disso, tem essa questão o milho, ele exaure a terra, né? Ele exige muito. E a soja repõe. Então, é um casamento perfeito, eu diria, né? Você fez agronomia também, Trindade? Um pedaço. Ele fez um pedaço, né, Zé Maria? Zé Maria foi criado na fazenda, conhece essa área. Mas é isso mesmo, Trindade. Assim, essa rotação de cultura é uma das técnicas que a gente fala que talvez leve o Brasil a esse patamar que ele tem, né? E uma das coisas que a gente tem falado muito lá no Ministério é que fala de preço hoje de alimentos, né? Assim, porque está faltando alimento? Não. O Brasil produz alimento tanto para o consumo interno como para a exportação. Mas, às vezes, algumas culturas precisam importar, né? Sim, mas trigo, por exemplo, mas porque aí a gente não produz, mas assim, ninguém consegue ser totalmente autossuficiente em tudo, né? E a Embrapa tem trabalhado fortemente também para criar cultivares de espécies milho que sejam mais adaptados aqui para a gente também aumentar a produção. E agora, no pós-pandemia, há uma crise muito grande no fornecimento. Tanto é que o senhor disse aqui, né? O governo brasileiro foi procurado em alguns setores, na área de fornecimento de energia, gás e petróleo, e principalmente de agricultura, né? Para melhorar a oferta mundial de produtos agrícolas. O que muda essa procura, essa demanda de entidades como a ONU, por exemplo? Mostra a preocupação que a gente tem que ter com a produção de alimentos e com o setor agropecuário, né? Que é o setor que hoje tem sustentado a economia. A balança comercial hoje, parte relevante dela são de produtos agropecuários e que a gente tem que estar atento a esse setor, porque vai faltar alimento no mundo e a gente tem que também estar atento aqui para que a produção não baixe e aumente. Então, a gente ainda tem alguns entraves, né, de questões de alguns produtos, por exemplo, de ambientais, que tem muita discussão, que a gente tem que trazer a questão para a mesa e discutir e solucionar da melhor maneira. O senhor acha que é preciso plantar na Amazônia, ampliar nessa área que há uma discussão muito grande, os ambientalistas reclamam, dizem que a Amazônia tem que ser preservada, só pode utilizar ali os produtos que vêm da floresta mesmo, para ter ali uma economia mais sustentável. Qual é a sua avaliação? Denise, nós temos áreas muito grandes, por exemplo, de pastagens degradadas, que elas podem ser utilizadas para produção de alimentos. Mas essa questão, de fato, é uma questão muito sensível. O que nós temos que pensar? Que nós temos uma lei, que é o Código Florestal, que ela define como que pode ser utilizada a terra em cada bioma do Brasil. Se a gente for seguir a lei, eu posso ter uma propriedade na Amazônia em que eu tenho que preservar, eu sou obrigado a preservar 80% daquela propriedade e posso utilizar 20%. E a responsabilidade de
de cuidar daqueles 80% é do proprietário. Talvez não tenha país no mundo nenhum que tenha um ônus tão grande ao proprietário, né, para poder cuidar. E até o fato de ter que preservar 80% não acaba desestimulando a plantação na Amazônia, né? Que aí deixa a pessoa ir para outras regiões onde... A gente discute muito isso. Agora, uma coisa é certa, a gente está falando aqui assim, da possibilidade de desmatar esses 20%, que é o desmatamento que a gente poderia chamar o legal. A gente não admite, em hipótese nenhuma, o desmatamento ilegal, que esse sim tem que... Claro, tem que ir para a cadeia, né? Tem que ser para a cadeia de maneira exemplar, né? Do Ministério, se eu puder me alongar um pouquinho aqui, nós temos lá o Serviço Florestal Brasileiro, que foi incorporado ao Ministério na reforma administrativa. E tem um trabalho interessante que é previsto em lei, a parte de concessão florestal, né? Então, todo ano a gente lança o plano anual, o PAOF, de concessão florestal, e a gente prevê as áreas, e esse ano foi previsto, para esse ano agora, 4 milhões de hectares. Tem um trabalho interessante que, aonde é feita a concessão dessas áreas florestais, o índice de desenvolvimento humano dos municípios, aonde está ali, se eleva muito, se eleva muito. E é uma área que, apesar de ser uma área muito grande, você não tem desmatamento e não tem queimadas dentro dessas áreas, porque a empresa que fez a concessão, que é a concessionária, ela tem que cuidar daquela área. Eu, nesse debate aí do Código Florestal, eu faria aqui um parênteses para o trabalho do ex-deputado Aldo Rebelo, que fez um trabalho muito importante na elaboração e na aprovação do código. Se não fosse ele, a origem dele, o trabalho dele, esse código não sairia, né? E durante esse debate eu compreendi que alguns países, como a Holanda, subsidia a fazenda, né? O terreno paga para o produtor, independente da produção, ele tem um salário para fixá-lo na fazenda. Não seria o caso de aqui no Brasil criar algo parecido, em vez de subsidiar os grandes produtores rurais, subsidiar os pequenos ou os fazendeiros, pelo simples fato de ser mantido lá? Nós temos agora o Ministério e a ministra, de forma também, foi um comando que ela deu e que está sendo seguido, é o fortalecimento da agricultura familiar no Ministério. Então, nós criamos vários programas, nós temos vários incentivos para a agricultura familiar, e um deles, que tem dado um resultado muito grande, é o de assistência técnica ao agricultor familiar. E aí ele consegue perceber que ele tem condição de sobreviver e ganhar uma renda na agricultura, né? Com assistência técnica. Com assistência técnica. Aí a gente tem uma parceria aqui muito grande com o Senado. Mas e o capital de giro e a fazenda? Tem também o crédito da agricultura familiar com taxas subsidiadas para ele poder ter esse capital para poder tocar. É muito interessante. A gente tem a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. É muito importante esses pequenos, que a gente fala em grandes produtores rurais, não é mais homem do campo. Às vezes, erroneamente, as pessoas dizem o homem do campo. Não é o homem do campo. São grandes empresas. Não estou falando mal, não é isso, não. Estou dizendo só do jeito que se é levado o agronegócio no Brasil, né? Mas os pequenos, aquele homem do campo, realmente é importante? É muito importante. E a gente Mas eles representam muito pouco na produção geral. São milhões de agricultores familiares e algumas culturas, como, por exemplo, as hortaliças, algumas frutas, a produção é da agricultura familiar. Nós temos algumas culturas que o produtor é o produtor da agricultura familiar. E ele é que fornece e coloca no mercado esse tipo de alimento. Um dos casos que que a gente já viu muitas reportagens ultimamente é sobre a questão da reforma agrária. Quando se fala em pequeno, todo mundo já pensa logo em reforma agrária, né? Sim, e aí todo mundo diz que o governo não está mais dando atenção a isso já de algum tempo. Para cá, não só o governo do presidente Jair Bolsonaro, outros governos, mas para trás também era como se o país já fez a reforma agrária que deveria fazer. O senhor concorda com isso? Como é que está essa questão? Como é que isso está sendo levado no governo?
O que nós encontramos? O que nós encontramos foi que a gente tinha uma quantidade imensa de assentados, mas que não tinham o título de propriedade daquela terra e, por isso, ele não poderia ter acesso aos benefícios e a esses créditos que, se ele tivesse organizado ali, ele teria, né? A própria lei da reforma agrária, ela inclui, dentro das etapas da reforma agrária, a entrega do título. E foi nessa linha de atuação que o INCRA, que hoje está vinculado ao Ministério, trabalhou. Entregou milhares de títulos. Nós temos aí um objetivo de atingir mais de 400 mil títulos entregues. Nós temos casos lá de pessoas que estão há 40 anos na propriedade, que não tinham título e com isso não tinham acesso a nada. Agora, vai ter acesso a um capital de giro, vai ter acesso à assistência técnica. E um outro ponto que é importante, que a gente vê muito, porque não está comprando mais terra, desapropriando. Nós temos um passivo bilionário de pagamento dessas terras anteriores e que nós estamos fazendo agora o pagamento dos precatórios e o pagamento dessas desapropriações que foi feito. Então, assim, a gente está arrumando a casa, fazendo o pagamento desse passivo e, para quem já está lá, esses milhares e milhares de assentados, a gente está fazendo a entrega dos títulos. Né? Ok, é preciso arrumar a casa mesmo, né? Não tem jeito, porque se não arrumar, é melhor arrumar de quem já está e depois ver quem está faltando. Nós temos mais um bloco do Frente a Frente, eu aguardo você daqui 2 minutinhos para o último bloco da nossa entrevista com o chefe da assessoria jurídica do Ministério da Agricultura, Dr. Maximiliano Tamer. Até daqui a pouquinho.